Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos reagir a uma moda que rola no TikTok, que apareceu para mim por acaso, sobre autoaplicação de Botox. Se você não estava sabendo que isso rola na gringa há um tempo, fica aqui comigo que eu vou te contar tintim por tintim. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Bom, antes de assistir aqui aos vídeos que eu separei e reagir a eles, deixa eu explicar para vocês o que é o Botox. De forma muito resumida, o músculo ele promove, o movimento quando o nervo libera um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, conforme essa liberação ocorre, ele vai estimulando a contração muscular. E a toxina botulínica, que é o nome da substância presente em várias marcas de Botox, porque se você não sabe, Botox é uma das marcas que trabalham com a toxina botulínica. Tá? Então, quando você fala Botox, não é o nome do procedimento, não é o nome da substância, e sim o nome da marca em específico. Mas voltando aqui, a toxina botulínica, ela age bloqueando essa comunicação entre músculo e nervo. E o resultado desse bloqueio é que você vai ter um relaxamento parcial da musculatura, da onde foi aplicado, justamente porque você vai reduzir a contração muscular, porque você bloqueou essa comunicação entre músculo e nervo. E quando você reduz essa contração muscular, consequentemente você reduz ali a ruga dinâmica, que é a ruga que surge devido ao movimento repetitivo. Então, as rugas dinâmicas surgem quando você contrai a sua musculatura facial. Então, ela é chamada de rugas de expressão. Então, a gente tem essas rugas que surgem justamente porque a nossa musculatura está contraindo e relaxando o tempo todo. Mas quando você bloqueia essa contração e relaxa essa musculatura, a gente consegue prevenir que as rugas dinâmicas se tornem rugas estáticas, que são rugas que ficam permanente na nossa pele, mesmo com a musculatura relaxada. Por isso que o Botox, a toxina botulínica, ele age como uma prevenção dos sinais de envelhecimento. Se você já tem uma ruga estática, uma ruga já permanente, ele não vai funcionar tão bem, porque ele não vai atuar naquela ruga que já ficou ali marcada, aquele vinco que já ficou marcado. Ele vai atuar na prevenção. E a toxina botulínica tem seu prazo de validade. Então, normalmente, após a aplicação, você começa a ver o resultado com 3 a 7 dias. E você tem um pico desse resultado com 15 dias pós a aplicação. Tanto que normalmente é nesse período que você faz ali o retoque, o retorno da aplicação do Botox. E a duração média de cada aplicação é de 4 a 6 meses, depende muito de pessoa para pessoa. Por isso que normalmente se faz ali a aplicação de toxina de 2 a 3 vezes ao ano para você conseguir manter ali esse resultado do relaxamento muscular. E uma coisa importante para vocês que estão pensando em fazer ali a aplicação de toxina ou já fez e mesmo assim não gostou do resultado, muitas vezes isso acontece porque a qualidade da sua pele não está boa. Porque pensa comigo, a toxina ele vai atuar na musculatura. E onde está o seu músculo ali entre as camadas da pele? Lá embaixo, lá no fundo, certo? Então, às vezes, você tem ali um aspecto de pele craquelada, enrugada, não é porque você está contraindo a musculatura, mas porque a qualidade da sua pele que está na superfície não está boa. É ela que está com aquele aspecto de papel enrugado. Por isso que quando você vai fazer um tratamento para prevenir ou retardar ou minimizar ali os sinais do envelhecimento, você quer tratar rugas e linhas finas, você tem que atuar nas duas vertentes, porque acontece muito de pessoas fazerem aplicação de toxina, aplicação de bioestimulador, e ainda assim reclamar que a pele não está boa, que o resultado não ficou bom. O problema muitas vezes não está no resultado da aplicação daqueles procedimentos, mas sim porque você não faz um skincare adequado para melhorar a qualidade, a saúde da sua pele que está na superfície. Se você não tem o hábito de passar um bom hidratante, de fazer ali a sua rotina bonitinho todos os dias, como que você quer ter uma pele saudável, bonita, viçosa, macia, luminosa na superfície? Porque esses procedimentos injetáveis são muito bons, sim, para você prevenir o envelhecimento, para você melhorar a qualidade do tecido de dentro para fora. Mas se não tem suporte de fora para dentro,
como é que você quer ter uma pele bonita visualmente? Consegue entender que as duas coisas precisam caminhar junto? E para isso você tem que ter uma rotina de skincare específico, adaptado, adequado para suas necessidades. E se você não sabe como ter uma rotina adequada para prevenir o seu envelhecimento da pele, para melhorar a qualidade da pele, acessa aqui o QR Code na tela e faça uma consulta comigo, porque durante a consulta eu consigo investigar as suas necessidades, o que você realmente precisa, para ir montando uma rotina de skincare personalizada, para que você tenha um resultado satisfatório no seu tratamento como um todo. Eu não faço a parte de injetáveis, mas eu consigo auxiliar para que você tenha um bom resultado, um resultado mais satisfatório, um resultado duradouro desses procedimentos. Agora sim, vamos assistir aqui aos vídeos que eu separei para vocês. Então vamos assistir agora ao vídeo e algumas observações. Primeiro, essa moda tá rolando na gringa já tem alguns anos. Pelos que eu pesquisei aí, já tem vídeo de 2023, 2024. Então já tem algum tempo que isso está rolando. Segundo, como está rolando na gringa, eu não achei nenhum vídeo em português. O importante é que vocês vão entender o meu ponto de vista em relação a esses procedimentos feitos em casa. Terceiro ponto, não vejo problema nenhum em você fazer autoaplicação de Botox se você for profissional que trabalha com procedimentos injetáveis. Agora, se você não é profissional e você quer fazer esses procedimentos, você está colocando o seu bem-estar, a sua saúde, a sua vida em risco. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui daqui em diante, tá? Então, eu vou mostrar aqui, como eu falei, os vídeos que eu separei, a gente vai comentar sobre alguns pontos importantes e depois eu vou falar sobre os riscos que você pode correr em querer fazer procedimentos profissionais em casa, sozinha. Fechou? Então vamos lá. O que a gente vê aqui, por que eu separei esse vídeo aqui, mesmo tendo essas músicas, mesmo sendo um vídeo assim cheio de colagem? É sobre a questão do produto em si. Esses produtos que estão na moda lá fora, por conta dessa autoaplicação de Botox, são produtos importados da Coreia do Sul, em sua maioria. E esses produtos não são aprovados pela FDA, que é um órgão fiscalizador como é a Anvisa aqui no Brasil. Então você não tem garantia de absolutamente nada em relação a esse produto. Você não tem garantia de armazenamento correto, de transporte adequado, de autenticidade do produto, da concentração real, da pureza do produto, da conservação, da origem desse produto. Então, isso por si só é um risco. Assim como um skincare coreano que você importa ali na Shopee, no Mercado Livre ou qualquer outro site de importação, pode ser um risco. Porque quem garante que aquele produto é original? Existem muitas falsificações aí no mercado que você não tem absolutamente nenhuma certeza da segurança daquele produto. E um produto tópico já pode te causar um grande problema. Imagina um produto injetável. Como é que você vai tirar aquele produto se você não sabe nem o que você efetivamente está aplicando na sua pele? Consegue entender o risco? Que já começa daí, já começa pela escolha do produto. Uma coisa é você comprar um produto validado, um produto aprovado por órgãos competentes. Outra coisa é você comprar uma coisa completamente aleatória na internet e que chega assim. Complicado, né? Muito complicado isso. Mas vamos seguir aqui para o próximo vídeo. Hi guys, so some of you asked for more details on my tox placement, depth, how many units per area. So I color-coded my face for you. So this is just going to be a quick little instructional video, but it's based on my skincare journey and my anatomy. If you want something more detailed, hop over to my Rumble account, which I just started. I only have a couple of videos there, but I made a more detailed version on my Rumble account at Flawless Friends Aesthetics. So just to get started here real quick, the green is 2 to 3 units. It's not a very deep injection. Nesse vídeo aqui, ela está falando sobre a aplicação, sobre a marcação e a quantidade de produtos que você tem que aplicar na pele. Então, ela está dando instruções de quantas unidades e qual região você precisa aplicar aquele Botox.
Preciso nem dizer, né, gente, que isso é um problema Be sério. about 2 millimeters or so. This is the 50% line, which we definitely want to respect because anything below this could cause those brows just to be a little bit heavy, which we don't want. Here is the glabella and the procera, so I do 4 units, 3 units, 3 units, 2 units, 2 units. These are deep injections, whereas the ones at the tail are a little bit more, not superficial, but maybe about 2 millimeters. Por exemplo, aqui ela está falando, nessa região você tem que fazer uma aplicação um pouco mais profunda, nessa outra mais superficial. O quanto? O quão profundo? O quão superficial? Em qual ângulo? Tudo isso é algo que um profissional treinado, estudado, capacitado vai saber. Mas uma pessoa leiga saberia? Por exemplo, eu, como eu falei, não faço injetável. Eu trabalho numa clínica com dermato e eu acompanho, muitas vezes, essa aplicação que ele faz de toxina. E, gente, para cada pessoa, ele aplica uma região diferente, uma unidade diferente. Não é igual para todo mundo, tudo depende do quanto a musculatura da pessoa contrai, em qual região ele contrai mais. Então, tem pessoas que vai aplicar na testa, outras não. Tem pessoas que aplicam aqui na região dos olhos, outras não. Tem pessoas que aplicam na região do pescoço, outras não. Então, tudo é individualizado. Não é aqui que nem ela falou, aqui você aplica YXZ. Não é assim que funciona. Até procedimentos injetáveis são personalizados, de acordo com cada necessidade. Então, é muito complicado você fazer isso em casa sozinha, e o pior ainda é você ensinar isso na internet, como se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse a mesma necessidade. E isso vale tanto para procedimentos injetáveis, né, procedimentos estéticos no geral, mas também para skincare. O que funciona para um, não necessariamente vai funcionar para outro. Mas vamos continuar. Like the frontalis. I do around here 2 to 3 units for the crow's feet. 1 unit here, 1 unit here, very superficial. That is for the bunny lines when we squint our eyes in the sun. You can do your chin. This is about 2 units. It's a very deep injection. This is the DAO muscle here, which it helps to kind of lift your face. This is about 2 units. I usually do about 1 unit, very superficial. And then along here, I do 2 to 3 units per location and also just underneath the jaw, and that helps to give you that nice snatched jaw. Por exemplo, o resultado que ela vai ter, que ela falou, se você fizer isso, você vai ter ali uma linha mais bonita aqui na região da mandíbula. Não está errado. Ele vai dar esse efeito ali mais levantado, ele vai levantar a sobrancelha. Isso acontece realmente, mas, como eu falei, tudo é personalizado. Ou pelo menos deveria ser personalizado. Então você vai realmente fazer de acordo com o que outra pessoa está fazendo, só porque você viu na internet que aquilo ali funciona, que é daquele jeito que tem que ser feito? É complicado. Vamos para o próximo vídeo. Because I'm an adult and this is what I choose. When I do talks, I like setting this up this way. O vídeo já começa, né? Eu sou adulta e essa escolha é minha. Ok. Você tem todo o direito de escolher fazer o que você bem entender. A vida é sua, a pele é sua, a saúde é sua, mas ensinar isso na internet, que é o problema, né? A escolha realmente é sua, mas incentivar o outro, mesmo que seja de forma subjetiva, é um problema muito sério. Isso aqui chega a me dar um nervoso. Vocês não têm ideia de quando eu descobri essa trend, esse problema. Porque, por exemplo, esse vídeo aqui é de 2022. Ou seja, essa pessoa já faz isso. E se eu não me engano, essa influenciadora em específico, ela tem uma comunidade onde ensina as pessoas a onde comprar, como fazer esses procedimentos injetáveis. Ela tem vários vídeos ali mostrando a fazer mesoterapia, a fazer microagulhamento, a associar tipo de produtos diferentes com injetáveis diferentes. Então, assim, olha a loucura que é. Mas gente, sério. So that I stay very organized, and it's really easy for me to remember, at my chin and mouth, I'm doing 4 spots and each one is 2 units. So I break my syringes up like this on a regular piece of paper. Today I am using a full 50 unit box of Inatox. O que mais viralizou nessa trend foi justamente esse produto aqui chamado de Inotox, que é um produto ali que ele não precisa de diluição. Porque normalmente as toxinas que a gente encontra aqui no mercado brasileiro, ou acho que até fora também, você precisa diluir o pozinho que vem no frasquinho. Então você tem que fazer a diluição correta.
Porque senão você pode ter um efeito muito fraco ou um efeito excessivo, de paralisia. Então, até para diluir o produto, ele tem que ter a dosagem certa, ser feita de forma correta. Esse produto não. Esse produto aqui, que é o Inotox, que é o que vem da Coreia, ele já vem diluído. Isso também é um problema, né, gente? Porque se ele é um produto diluído, provavelmente ele contém água ali na formulação. E água a gente sabe que é uma das formas de fazer com que o produto ele acabe deteriorando mais facilmente. Aí a gente entra naquela questão, o produto vem de fora, você não tem garantia de armazenamento, de transporte, de autenticidade. O que realmente tem ali dentro? O que realmente faz as pessoas acharem que aquilo é seguro de aplicar, de injetar na pele delas? Complicado, né? Inotox is awesome because it doesn't have to be reconstituted, meaning it comes liquid in the box ready to go. É o que eu acabei de falar. Just suck it up and inject. That is if you're a capable adult. Research and self-empowerment should never be underestimated, but you also need to be always overly cautious and concerned and protect yourself. To watch me do these type of procedures, join the Natural Chaos app. That's where it happens. Ela tá falando até como que ela não mostra efetivamente, né, alguns procedimentos nesse perfil dela. A maioria, ela manda as pessoas entrarem ali na comunidade, no perfil pago dela lá, para aprender a fazer a aplicação de forma segura, né? Vamos dizer assim. Vamos para a próxima. I am wrinkly and there is no need. I do my own Botox. I'm gonna try Toxta from South Korea. E vamos lá, se vocês repararem, a marcação das duas anteriores são bem parecidas até certo ponto, mas, gente, o Botox, né, a toxina botulínica, não é só simplesmente aplicar aonde tem ruga. Tudo bem, eu quero relaxar a musculatura porque eu faço muito cara de brava, porque eu tenho esse aqui já mais caído, né? A musculatura aqui do pescoço é tão forte que ele tá puxando o meu tecido para baixo. Beleza, mas, como eu falei, a aplicação é individual. Cada pessoa vai ter uma estratégia diferente de aplicação da toxina botulínica. Por quê? Por mais que, de forma cientificamente falando, né, a anatomia, você tem as mesmas constituição muscular e óssea, você tem uma certa diferença de uma pessoa para outra. Às vezes o seu rosto é mais quadrado, o seu rosto é mais redondo, o seu rosto é mais magrinho, mais gordinho. Tudo isso vai mudar um pouco a localização que você vai ter que aplicar de acordo com essa anatomia facial. A força muscular, a força de contração para cada pessoa é diferente e você às vezes tem assimetria. Por exemplo, eu levanto muito mais essa sobrancelha do que essa. Então a quantidade que eu vou aplicar aqui tem que ser igual? Não. Às vezes, se eu aplicar a mesma quantidade, esse aqui vai subir muito, esse aqui pode cair. Então, até isso tem que ser avaliado de forma individual. Então, essas marcações que elas estão mostrando ali é um problema, porque não tem individualização. Ela está mostrando, ó, aplica aqui, 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 aplica tantas unidades em cada região e é isso aí. Como se todo mundo fosse igual. Sua mãe já falou para você, tenho certeza, que você não é todo mundo. E aqui vale essa regra, você não é todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa e tem necessidade diferente. Então, assim, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com esse tipo de dica de internet. Yeah. Okay, I'm mapped out. I'm going to do 2 units in each of these black dots, 4 units here in each dot, and then 2 along my crow's feet. I have 3 syringes loaded up. One for my forehead, glabellar region, and one. E a pessoa ainda tem cupom para comprar produto importado. Ou seja, é um mercado grande, né? Se você já tem um site que faz essa importação e você ainda tem cupom para influenciadoras que mostram essas autoaplicações, é um mercado que movimenta um bom dinheiro. Do jeito errado, né? Isso aqui é um desserviço para a segurança das my pessoas. crow's feet. Sanitized hands and off we go. Olhando assim parece fácil, né? E realmente é um procedimento relativamente fácil de se fazer.
Mas, como eu falei, o problema está na precisão, na individualização, na segurança do produto. Então, a questão não é se a aplicação em si é fácil ou não, mas se o que envolve o procedimento em si é seguro ou não. Ten minutes. That's what it took me to do my own Botox. Sim, como eu falei, é um procedimento relativamente rápido, mas... E a segurança? Acho que tem mais 2 ou 3 vídeos ainda. Vamos seguir. We are going to do some Botox today. I already marked myself where I'm going to do my frontalis, my crow's feet, my jelly roll, my masseters, my DAO muscle, and my chin. So let's get to it. We are using the Meditox. It is an Innotox. I get this at cellmade.co. I already have my product drawn up in here. I have 12 units in this syringe. So each injection site, we're going to do 2 units. The injection for your frontalis is... E você vê que a maioria das pessoas aplica mais ou menos a mesma quantidade, né? Porque como tem assim, um certo padrão na forma de região de aplicação e tudo mais, as pessoas meio que aplicam a mesma quantidade. Mas, mais uma vez, tudo teria que ser individualizado, personalizado, de acordo com a necessidade. Ela foi o que teve a marcação mais diferenciada, só que ela tem uma aplicação bem abaixo dos olhos, né? Bem próxima ali na região da olheira. Isso eu também nunca vi sendo aplicado. Perdão as motos aí na rua, gente. Okay, we just did our frontalis. Now I'm going to do my crow's feet with a new needle. Again, these are going to be superficial, so we're using this tiny needle right here. Ai, que nervoso. Okay, now we're going to do our DAO muscles. Okay, so our masseters is going to be a deep injection, and we are going to do 5 units per injection. And I'm using this 100 unit insulin needle. Okay, we are finished with our Botox. I absolutely love doing. Mais uma vez, acho que isso aqui é um código de desconto. Ou seja, mais uma influenciadora que está promovendo essa loucura. Esse branco que vocês viram ali no início é provavelmente anestésico tópico, tá? Isso é uma coisa que normalmente se faz, né? Porque é impossível você ficar levando várias agulhadas e não fazer nem careta se você não tem nenhum tipo de anestésico. E ela foi a única que eu vi botar uma luva. Porque isso também conta, né, gente? EPI, Equipamento de Proteção Individual. Ninguém ali que eu vi até agora usou luva. Teve uma ali que eu vi que pelo menos passou um alquinho, mas com a mão sem luva. Isso também é um risco, tá? Para vocês saberem. Não se faz nenhum tipo de procedimentos injetáveis assim sem material de proteção. Pelo menos essa aqui tá usando a luva. Que medição é essa, gente? Um dedinho para um lado, um dedinho para cima. Para evitar ali paralisar, né, o músculo errado, você tem que ter ali a marcação num ponto específico, na profundidade e ângulo correto e na quantidade certa. Se você não é um profissional da área, como que você vai saber de verdade qual é o certo? Porque uma coisa é você assistir um vídeo como esse na internet,
eu consigo fazer, beleza, eu vou comprar um produto ali com o cupom da influenciadora e vou fazer. Tem certeza que você vai conseguir fazer certo sem um conhecimento técnico? Porque vou ficar repetitiva nesse vídeo. Você viu que parece fácil. Mas o problema não está na facilidade de aplicação, mas na complexidade que envolve todo o resto do procedimento. Produto adequado, diluição correta, aplicação no ângulo e quantidade certa. Tudo isso é mais importante do que, eu consigo fazer, porque é fácil, é só puxar ali na seringa e aplicar. Unidade X, Y, Z em cada região. Não é assim que acontece. Sem contar que a gente tem muita musculatura na região do rosto. E musculaturas, às vezes, menores, que são interligadas de forma profunda e superficial entre si, e músculos, às vezes, muito específico para determinado tipo de expressão. Então, tem um músculo que puxa aqui, tem um músculo que levanta, tem um músculo que é dos olhos. Então, assim, essa conexão muscular é muito, muito próxima. Não é um músculo grande como é o músculo da coxa, do glúteo. São músculos pequenos, interligados. Então, se você errar ali milímetros de aplicação, você pode mudar completamente a funcionalidade e a movimentação do seu músculo facial. Assim como existe muitos riscos de você fazer uma simples limpeza de pele em casa, um simples peeling que você compra na internet, um microagulhamentozinho com drug delivery, né? Uma agulha pequena em casa, pode te trazer grandes riscos. Um procedimento como esse também. Mas vamos falar sobre os riscos agora, né? Então vamos lá. Riscos de autoaplicação. Primeiro, como eu falei, o músculo são muito interligados, tem músculos pequenos, muito próximos uns dos outros. Se você aplicar na região errada, o que pode acontecer de errado? Você pode ter uma pitose palpebral, ou seja, a queda da pálpebra. O seu olho fica caído. Outro problema, assimetria facial. A gente já tem naturalmente uma assimetria. Nosso rosto, se você partir ele ao meio, ele não é exatamente igual. Isso torna a gente um ser muito individual e particular. Imagina você fazer uma aplicação semelhante de um lado para o outro e isso gerar ainda mais assimetria. Então, uma sobrancelha, como eu falei, ficar mais alta do que a outra, um sorriso torto. Outra coisa, você pode ter uma certa compensação muscular. O que é isso? É quando você bloqueia o músculo errado, o teu corpo naturalmente vai tentar compensar essa falta de movimento e isso pode acabar criando uma expressão facial estranha. Porque imagina, você aplicou ali numa região errada. Isso pode gerar uma disfuncionalidade do teu músculo. Então você pode acabar, dependendo do local, ter dificuldade para mastigar, para engolir, para falar, para piscar. E como são coisas essenciais que um ser humano precisa fazer para comer, para beber, para lubrificar os olhos, o teu corpo naturalmente vai tentar combater essa disfuncionalidade. Aí você começa a ter o quê? Um sorriso torto, uma piscada torta, porque de alguma forma você vai tentar compensar aquela falta de contração naturalmente. Nosso corpo é inteligente a esse ponto, mas o certo é não precisar fazer isso. Além de tudo isso, como eu falei, o certo seria você ter todo o equipamento de EPI, todo um cuidado ali com os materiais que você vai aplicar, a região que você vai aplicar. Se você não tem esses cuidados, você pode ter uma infecção. Por falta de asepsia, armazenamento inadequado, porque já é um produto que chega de um outro país sem uma fiscalização adequada. Aí você armazena ele de um jeito errado. Isso pode proliferar bactéria. Como é que você vai ter a garantia daquele produto que veio da Coreia dentro de um isopor foi armazenado da forma correta, sendo que ele já vem diluído? E o último são as reações adversas, né? Alergia, edema, hematoma, inflamação. Se você aplicar numa região errada, isso pode te gerar ali a paralisia de alguma musculatura, isso pode prejudicar tua fala, tua deglutição, o teu olho. Então, você tenta resolver um problema estético e pode ganhar um problema de saúde. E vamos lá, isso não é um problema causado somente por autoaplicação, tá? Você fazer com um profissional, às vezes, que pode não estar tão qualificado assim, né? Já pode causar uma pitose, uma assimetria. Mas o profissional,
Ele foi capacitado para tentar resolver aquilo ali de uma forma adequada. Se você vai fazer, procura um bom profissional, uma pessoa extremamente capacitada. E não caia nessa ladainha do, mas no Instagram, nas redes sociais, você vê vários resultados positivos. Hoje, com a IA, gente, você pode criar qualquer tipo de imagem. Então é importante você sentar e conversar com o profissional. Aí você minimiza o risco. E mesmo assim, você pode ser incompatível com a substância. Pode acontecer. Tem pessoas que têm alergia a ácido salicílico e nem sabe. Aí vai lá e faz um peeling de ácido salicílico e tem uma reação alérgica. Então, sabe, se você já tem um risco fazendo com um profissional, quem dirá você, sem um conhecimento técnico nenhum, fazer um negócio desse em casa? E aqui eu estou falando especificamente de toxina botulínica nesse vídeo, mas isso vale para todos e qualquer procedimentos que deveriam ser feitos por profissionais. E eu falei que eu ia ser repetitiva nesse vídeo, mas parece simples, né? A aplicação de toxina parece simples, a aplicação de peeling parece simples, a aplicação de microagulhamento parece simples, é só você rolar o negócio, é só você aplicar um produto, depois enxaguar. Mas, quando dá errado, ele pode dar muito errado. E isso pode afetar a tua autoestima, a tua imagem pessoal, até mesmo a sua saúde física e mental. Porque você procura esse tipo de procedimento justamente para melhorar a forma como você se sente, a forma como você se enxerga. Imagine isso gerar um problema, uma deformidade, uma queimadura, uma alergia. Como você vai se sentir olhando no espelho? Como isso pode afetar a tua saúde mental? E isso destrói a vida de uma mulher. De um homem também, mas a gente vê muito mais isso acontecer com mulheres, né? Porque a gente tem essa necessidade de se sentir bem com a nossa imagem. Então, assim, se você quer passar por um procedimento estético, se você quer melhorar qualquer coisa na sua pele, seja cicatriz, acne, melasma, ruga, não importa. Procure um profissional. Agora, deixa aqui nos comentários para mim o que você acha sobre essa autoaplicação, seja de Botox ou qualquer outro procedimento. Deixa aqui no comentário para mim a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso. E mais uma vez, vou deixar aqui o meu convite para você que não vê resultado com a sua rotina de skincare ou quer melhorar ainda mais os resultados dos seus procedimentos estéticos através do skincare. O primeiro caminho para você é a consulta estética. Durante a consulta, eu vou avaliar sua queixa, seu histórico, os seus produtos que você está utilizando, sua rotina, seu estado de saúde, o estado de saúde da sua pele, para que eu consiga montar uma rotina de skincare e um plano de tratamento de acordo com essas necessidades de forma personalizada. Então, se você precisa dessa ajuda profissional, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.